Mas na verdade, os livros muitas vezes não tiram os sofrimentos. Eles às vezes até causam outras dores. A biblioterapia nada mais é que diálogo e imaginação. O sofrimento, ele é inerente ao ser humano. Mas se a gente compreender por meio de outros personagens, por exemplo, e outros personagens o que eles fizeram com aqueles sofrimentos, ou com aquele sofrimento, ou outras coisas que se passaram, a gente abre possibilidades. Então, na verdade, a biblioterapia não está em eliminar nem sanar, mas ela está em abrir, na verdade. Mas o livro, ele é muito... Depende muito da minha observação do livro, o que eu vou ler e da minha interpretação. Então, se as minhas interpretações, se eu tô de um jeito muito ruim na minha vida, tô depressivo, tô com problemas da minha família, talvez eu interprete aquele livro não do jeito que tu interpretaria. Não seria necessário ter alguém do teu lado para que essas interpretações não seriam errôneas? Tem que ter um cuidado, sim, assim como tudo na vida. Não é só porque a leitura tem esse potencial que a gente tem que olhar para isso como assustador. Na verdade, deixar de indicar por medo do que a pessoa vai sentir porque ela tá num momento não legal, isso sim é cercear a possibilidade de ela ficar legal. Só que se a pessoa, ela, não vou colocar viciada, mas se ela ficar só no mundo da literatura, será que ela não vai fantasiar muito as coisas que tá em volta dela? Ao invés daquilo virar meio que terapêutico, não necessariamente precisa ser terapêutico, mas se ela só vivenciar isso, será que ela não vai viver muito em uma vida fantasiosa? Camila Citadi é biblioterapeuta e estudante de psicologia, que descobriu nos livros uma poderosa ferramenta de transformação emocional e autoconhecimento. Hoje, ela vai nos mostrar como a leitura pode ser utilizada para superar desafios emocionais, promover a saúde mental e oferecer apoio em momentos difíceis da vida. Tu poderia pelo menos listar? Eu sei, pode ser uma tarefa meio chata ou difícil de fazer, mas os livros que poderiam ajudar no autoconhecimento da pessoa. Eu quero da tua experiência, daqueles que ajudaram as pessoas, ou até mesmo te ajudaram. Quais foram eles? Então eu vou colocar uma lista aí de 60, quase 70. Camila, eu queria te perguntar assim, o que que é a biblioterapia e como é que ela pode me ajudar nas minhas dores? Bem, a biblioterapia, que é a terapia por meio dos livros, que a gente chama, né, da terapia em grego é cuidado e bíblio em grego são livros, né? Mas é esse cuidado que a gente tem hoje um pensamento muito positivista, né, de ter algo que seja útil, bom, que seja remediador, que limpe, que apague, que, sei lá, bloqueie ou outras palavras que tire todo o sofrimento. Mas na verdade, os livros muitas vezes não tiram os sofrimentos. Na minha percepção, eles às vezes até causam outras dores. A biblioterapia nada mais é que diálogo e imaginação. É o que esse professor, o Akinan, um rabino, ele fala basicamente no livro dele, é imaginação e diálogo. Então a leitura, ela tem esse potencial, né? Não chega a ser poder, mas é um potencial de que a gente pode imaginar. E aí ele diz que também a gente pode traduzir. Curar é traduzir, ele diz. Então, não necessariamente eu vejo a biblioterapia como uma única ferramenta de tudo na vida, mas ela é um caminho, ela é um espaço fértil em que a gente, por meio dessa imaginação, pode compreender outras coisas. Não pode eliminar, mas a gente compreende. Então, o sofrimento, ele é inerente ao ser humano, né? Mas se a gente compreender por meio de outros personagens, por exemplo, e outros personagens o que eles fizeram com aqueles sofrimentos, ou com aquele sofrimento, ou outras coisas que se passaram, a gente abre possibilidades. Então, na verdade, a biblioterapia não está em eliminar nem sanar, mas ela está em abrir, na verdade. Mas a biblioterapia, ela não substitui uma terapia tradicional, né? Isso. Mas aí que tá. Se tu me dá um livro, né, dependendo das minhas dores e como tu identifica qual livro seria melhor pra mim, inclusive a gente vai tocar nesse assunto. Uhum. Mas o livro, ele é muito... Depende muito da minha observação do livro, o que eu vou ler e da minha interpretação. Então, se as minhas interpretações, se eu tô de um jeito muito ruim na minha vida, tô depressivo, tô com problemas da minha família, talvez eu interprete aquele livro não do jeito que tu interpretaria. Uhum.
Não seria necessário ter alguém do teu lado para que essas interpretações não seriam errôneas? Não seria melhor ter uma terapeuta do lado, assim como tu? Existe na biblioterapia 2 tipos de biblioterapia que a gente chama. A professora Caldin traz isso. É a biblioterapia de desenvolvimento e a biblioterapia clínica. A de desenvolvimento, ela traz que é algo, com grupos, de fruição, algo conjunto, né. E a clínica seria mais voltada a uma pessoa mediadora num processo individual com outra. Basicamente isso, entre outras características que se diferenciam, né. O que eu acredito? Com certeza, uma outra pessoa pode te ajudar muito, porque nós somos pessoas sociais e ninguém vive sozinho. No entanto, quando eu indicar um livro, com certeza ele não vai ser o mesmo para ti, porque eu tenho as minhas subjetividades, eu tenho minha visão de mundo, eu vivi coisas totalmente diferentes do que tu. Então, se eu entregar um livro para ti, por exemplo, o livro dos ressignificados, e perguntar, escolhe uma palavra daqui, tu não vai escolher a mesma que a minha, Uhum. porque tu não é a mesma pessoa que eu. Mas naquele momento, se a gente tiver individualmente como uma característica clínica, clínica na verdade é se inclinar, né? É nada mais do que cuidar, que é o que a gente chama na terapia. Mas se a gente tiver nós dois, com certeza o papel do mediador, né, que também seria o papel do psicoterapeuta, é a gente se conduzir nesse processo até a gente encontrar uma possibilidade de abertura dessa palavra, né? Ou o que essa palavra te trouxe, te traz, e aí por meio disso fazer essas reflexões. Porque o homem ele só se transforma a partir de uma reflexão e uma ação. Nada basta a gente falar, falar, falar e tu sair daqui e nada fazer, né? Então isso na psicoterapia é isso, se não tiver ação, não houve uma mudança de fato. E a mediação, eu vejo ela muito por isso. Eu posso te indicar todos os livros que eu trouxe aqui e falar, nada me interfere. Mas também pensar o nada me interfere é importante. Não ficar só com nada me interfere até achar algo que me interfere, que me ultrapassa. O que nada te ultrapassa também é importante. E aí, quando a gente vai para a biblioterapia de desenvolvimento, que é o que eu mais trabalho, que são com os grupos, né? A gente também percebe que as pessoas se ajudam, o grupo se compreende, o grupo se completa. E aí também tem o papel da mediação, né? Muitas vezes as pessoas não sabem ouvir, não sabem falar, e aí a gente vem mediar esse ar que fica ali para que todo mundo possa participar, para que a tua palavra e a de outra pessoa que foi escolhida, elas possam conversar de alguma forma, mas que tenha esse cuidado, sabe? O que acontece, muitas vezes eu percebo, a Cristiana Seixas fala, né, quando ela dá os cursos dela e tudo, que realmente a gente pode interferir bastante, né, numa pessoa quando tu indicas um livro. Porque biblioterapia é isso, é quando tu quer que outra pessoa viaje por aquilo que tu viajaste, sabe? Aquilo que tu sentiu naquela leitura seja tão forte quanto foi pra ti. E aí, muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes a pessoa não tá naquele momento que tu estavas, né? Mas tem que ter um cuidado, sim, assim como tudo na vida. Não é só porque a leitura tem esse potencial que a gente tem que olhar para isso como assustador. Na verdade, deixar de indicar por medo do que a pessoa vai sentir porque ela tá num momento não legal, isso sim é cercear a possibilidade de ela ficar legal, né? Ficar se sentindo melhor, de certa forma. Então, eu vejo que esse cuidado é a terapia. É o cuidado que eu tenho em quando eu vou escolher o livro que a gente vai levar para uma roda, eu não sei que pessoas vão estar lá. Não sei o que apareceu na vida delas esse tempo inteiro, que faz parte da história delas. Eu levo realmente aquilo que me tocou de alguma forma. Mas aí é que tá, quando eu levo nesse grupo, quando alguma pessoa fala, eu não gostei de nada, eu respeitar o que ela não gostou. Aquilo não atravessou ela. Não necessariamente tem que atravessar todo mundo, tem que ser mágico, tem que ser curador, tem que fazer refletir, às vezes não vai refletir. Mas é respeitar, então, o momento daquela pessoa. E na psicoterapia, eu ainda não tenho muita prática, né? Uhum. Literalmente, porque eu não poderia fazer isso, né? É um atendimento clínico, né?
ainda porque vou me formar agora, mas a gente teve o estágio, né, na clínica. E no estágio eu pratiquei a biblioterapia. Eu levei os livros, convidei as pessoas a fazerem leituras. A biblioterapia, às vezes, ela é muito confundida com uma leitura prévia, né? Muitas vezes não, a gente lê na hora, são livros curtos, são trechos, às vezes uma frase, às vezes uma palavra. E por meio disso é que tem essa abertura, né? Então, o mediador, ele é importante em qualquer profissão, eu penso, né? Muitas vezes a gente vê hoje em dia, a gente abre o Google, lá, a internet, eu sinto isso, 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 o que que eu tenho? Vai vir o que tu tem, né? Um certeza. diagnóstico vai aparecer, a inteligência artificial vai te dizer alguma coisa. Mas se tu não tem alguém que faça tu refletir sobre aquilo, nada adianta, é uma informação em vão, né? Tu vai fazer o que com aquilo? E aí eu acho que é a importância que eu fui procurar na psicologia, que é tu entender que tu estás num mundo social. Tu és as tuas relações. Então, a partir disso, o que tu recebes, o que que tu vai fazer com isso? Com que pessoas tu vai conversar sobre esse livro, por exemplo? Isso é uma coisa importante, porque a leitura, muitas vezes, ela é solitária. Mas, e aí que vem o Clube do Livro, por exemplo, que é uma ideia de a gente, não, vamos se reunir e falar sobre esse livro. Que personagem, ou o que que me fez sentir, ou o que que eu pensei. Né? E aí é que vem essas mediações. A mediação, às vezes, não é só uma pessoa no papel de psicoterapeuta ou no papel de mediação de um grupo, mas são as pessoas ao nosso redor. Sim. Mas olha só, vamos lá. Se tu tá tratando uma pessoa com ansiedade, né? Conversando com ela sobre ansiedade, tu vai lá e indica um livro. Só que lá no fundo, ela ainda não te contou sobre alguma depressão, algum problema, algum gatilho. E tu indica algum livro sobre ansiedade para tratar isso. Só que lá no meio das páginas, ela encontra gatilhos que despertam essa depressão, desperta essa angústia no coração dela. Como já aconteceu comigo. Eu não tenho certeza se eu tive algum gatilho e tudo mais, mas eu tava lendo aquele livro Chloe, que é uma gatinha que foi doada para uma família depois que a família perdeu uma criança. E aquilo chegou até a me arrepiar, me mexeu muito, porque mexe com família. E eu não consegui mais ler o livro. Ele tá até lá hoje, eu não consigo tocar nele, eu não consigo ler aquele livro. Porque primeiro mexe com gatinho, que eu amo gatos, eu não sei o que vai acontecer. Eu já li aquele livro Um Gato de Rua chamado Bob, conhece? Muito bom, adoro aquele livro. Mas mexe comigo. Então, dali por diante eu nunca mais consegui tocar naquele livro. Como é que tu lida com uma pessoa que encontra um gatilho no meio de um livro que era para ser terapêutico? Existem várias coisas aí. O que é ser terapêutico? Na minha percepção, a terapia, ela vem desse olhar muito positivista de ter que ser bom. Nem sempre. A psicoterapia nem sempre é boa. Ela vai ter algumas coisas que a gente vai precisar olhar pra isso. Então, às vezes é ruim, às vezes dói, às vezes dá vontade de chorar, às vezes vai ser horrível e vai dar raiva. Assim como não só um livro, outras coisas que a gente vê na televisão ou em outros canais de comunicação, nas redes sociais, vai dar raiva, vai dar vontade de chorar. Porque isso acontece uma identificação. Isso acontece uma coisa que te atravessa. Por exemplo, eu não tenho gatos. Então, para mim, talvez, ler esse livro não vai me atravessar da mesma forma. E talvez esse terapêutico que a gente busca, né, com a ideia dessa palavra de atrair ou fazer uma calma, né, algum relaxamento, o que vai te levar para um estado bom, muitas vezes ele não necessariamente vai passar por aí. E aí, o que eu entendo, né, o que eu compreendo, é que esse é um bom caminho, na verdade. Porque se tudo que a gente tiver acesso seja só uma fluidez de coisas boas, parece que tem algo estranho. Porque o ser humano é sofrimento em alguma forma. De alguma forma, ele sofre. Então, se tá tudo tão bom, tudo é terapêutico, isso também é um problema. Mas eu penso que quando acontece esse estado de que há essa identificação e que há essas emoções, e isso não tem como a gente controlar, né? Por qualquer que seja a ferramenta que um psicoterapeuta, um terapeuta utilize, não há. A gente não tem como saber exatamente o que vai acontecer com aquela pessoa, que emoção que vai surgir, porque a gente não conhece a história dela, o que a emociona de fato. O que eu mais aprendi foi que tu tem que entender que é um ser humano. E aí foi quando eu aprendi a ouvir de verdade, a escutar de verdade. Independente do que eu vou fazer com o que vem, né? O que eu vou fazer depois daquilo, é
tu precisa saber, naquele momento, acolher muito bem e ouvir muito bem o que aquela pessoa tá falando, tá querendo se expressar. Que a biblioterapia, ela é uma expressão. Então, aquilo que te deixou paralisado e que tu não quis continuar o livro, e que te trouxe essas imagens, essas emoções, esses gatilhos, isso é algo que precisa ser visto no teu momento, não no meu momento, né? A mediação, ela acontece e muitas vezes as pessoas se incomodam com o silêncio, nas rodas, por exemplo, né? E tem mais pessoas e alguém fala alguma coisa meio impactante, todo mundo fica parado, e aí todo mundo se olha. É o silêncio que responde muitas coisas. Então, eu penso que tem que ter o cuidado, assim como em qualquer outra arte que vá. Uma música. E a gente usa muita música também, letra de música, né? Que pode te despertar alguma coisa, tu ter o cuidado de ouvir aquela pessoa, compreender aonde que ela tá, onde que ela se situa, onde que ela se localiza e ir trazendo com ela isso, né? Então, quando eu estive na clínica, né, como uma experiência, como um estágio, eu não sabia que emoções viriam quando eu levei algum livro, né? Muitos livros a gente leva infantil, porque é uma questão também de ler mais rapidamente, né? Que são histórias mais curtas. Muitas vezes eu não gostei disso. Ok, não é sobre mim, é sobre a pessoa. Mas o cuidado que a gente precisa ter do que ela traz, como, não, isso não me fez bem, certo? Então a gente não vai por esse caminho. Então, que caminho que a gente pode ir? E isso é o ouvir. Se a pessoa disse que aquilo não fez bem, então por que eu vou insistir? Por que eu vou terminar uma leitura que não tá legal, que não tá fluindo? E aí, isso que é a grande sacada, eu acho, da biblioterapia, que é algo muito dinâmico. Então, por isso que a gente não tem como controlar. Eu levo vários livros, proponho alguma atividade e às vezes sai tudo diferente. E aí sim, é sobre mim, sobre eu poder compreender o que eu posso fazer diferente, né? O que eu posso estar aberta para ouvir aquele grupo ou aquela pessoa e naquele momento, ok, não vou continuar isso, a gente vai por outro caminho. Mas esse cuidado, eu penso que as pessoas têm muito medo da literatura por isso, né? E eu ouvi isso. Isso até vai dar um livro, né? Mais pra frente, mas isso foi uma das primeiras coisas que eu vi de uma professora. Quando eu perguntei pra ela, tu já ouviu falar de biblioterapia? E expliquei um pouco pra ela, né, como é que funcionava. Ela assim, mas como é que tu vai abrir aquilo que tu não pode fechar? E eu pensei, e se eu nunca abri nada? E será que todos os lugares a gente fecha alguma coisa? Claro, num processo individual, a partir do momento que eu levo um livro, eu tô me propondo a abrir alguma coisa e a então fazer um processo com essa pessoa até que ela possa fechar. Não eu. Não é sobre mim. Agora, numa roda, né, entre várias pessoas, com certeza, não tem como eu fechar, não tem nem, eu nem sei o que vai abrir. Mas, e aí que eu vejo o medo que a gente tem da literatura, em que ela vai abrir muita coisa. Mas assim, hoje em dia, eu vejo que muitas outras coisas abrem outras coisas. E ninguém tá olhando pra isso. Eu ainda penso que pode ser até pior algumas coisas, mas enfim. Não cabe a mim. O que eu compreendo, o que eu vivencio é a literatura, né? Então eu penso que depois que eu recebi essa indagação, né? Como que tu vai abrir, o que tu não pode fechar? Foi quando eu percebi isso, eu não abri nada em nenhum momento. E sim, a gente já teve rodas em que as pessoas se emocionaram muito. E a gente ficou muito preocupado depois. E teve falas, questão de suicídio. E aí o cuidado que eu coloco é que a gente tem uma rede de apoio. Ninguém vive só. Então, nos lugares que eu estava, a gente vai até as pessoas que têm mais contato com as pessoas que... A gente vai, às vezes, faz uma oficina, né? Não vai ter mais contato com aquelas pessoas. Mas é me colocar à disposição. É perceber, olha, aquela pessoa, ela trouxe um movimento. E vocês possam perceber ela. Possam acolher ela em outros momentos que ela vier aqui. E aí, a gente faz uma rede. Porque a gente dá conta de tudo o tempo inteiro. Então, a gente não vai fazer nada. Literalmente. Então, é isso que... A minha forma de cuidado é essa. Sim. Isso tudo a gente não pode, né? Mas eu vou resumir que seria o acolhimento, né? Que digamos que a base da psicologia. É acolher aquele que está precisando ser acolhido. Só que olha só, se tu tá ali no processo terapêutico, uma pessoa que tu tá acolhendo, e ela tem uma aversão sobre livros, ou até mesmo ela de certa forma, ela entende que aquilo é importante para ela,
só que ela não consegue ver resultados. Tu ainda vai insistir, colocar Uhum. né, entre aspas, insistir na biblioterapia, ou tu vai partir para outro lado para que tu consiga fazer com que ela consiga uma resposta para aquele problema? Ou tu Uhum. vai insistir ainda nos livros? Como é que funciona? Eu acho que a gente já tem muita insistência nesse mundo e eu não quero insistir nada pra ninguém. É? Não quero ter esse papel na minha vida. O que eu penso é que muitas vezes, e a gente passou por uma experiência assim no projeto de extensão, em que a gente foi levar a biblioterapia, né, num lugar em que a gente sabia que mais da metade não tinha conhecimento nenhum de leitura, não sabia nem ler nem escrever. Quando a gente levou, a gente não falou biblioterapia, não precisava falar esse nome, enfim. A gente só foi fazendo um grupo, foi formando um grupo, foi se colocando lá presente, acolhendo, ouvindo, e a gente foi levando uns livros, aos poucos, né? A gente foi levando 1, 2, e tinha dias que a gente nem abria os livros. Não precisava. A conversa já era uma biblioterapia. Porque se Biblium é livro e livro tem uma história, nós somos livros. Basicamente isso. Então a gente deixava com que essas pessoas falassem das suas histórias, né? Com acolhimento, todo mundo participando. E aí eu penso que não precisa ter aquela leitura, aquela rigidez. Não vejo. E com certeza não faria isso de maneira nenhuma, porque não gostaria que fizessem comigo também. Então, quando alguém insiste, eu acho que a pessoa precisa ver o que ela tá querendo insistir, né? Mas eu acho que muitas vezes é o medo mesmo. Sabe o que é isso? É o medo de, bom, eu vou levar esse livro e aí não sei o que vai acontecer. Ou a pessoa às vezes vai receber aquele livro, não gosto de ler. Ok. E muitas pessoas falaram isso pra gente nessa roda, inclusive. Eu não sei ler, não gosto de ler. Tudo bem, aqui ninguém lê, se não quiser não lê. A gente passa a vez, pula a vez, não precisa ler. E no final, as pessoas acho que ler não é tão ruim. Uhum. Então, essa versão, ela é muitas vezes o desconhecido. Eu acho que foi a leitura, a literatura, ela é colocada pra gente de uma forma muito cruel na nossa vida. É uma obrigação, Obrigação. muitas vezes, né? Então, eu hoje, pra mim, ela não é uma obrigação, claro, né? Eu sou suspeita a falar. Mas eu acho que a forma que tu apresenta as coisas... Eu li isso numa revista uma vez. Existe forma e conteúdo. Então, a forma, ela pode ser diferente. Mas o conteúdo tá ali. São histórias, independente se elas são escritas. Aliás, as primeiras histórias eram orais, não existia livro. Né? Era isso, era sentar numa roda e ouvir alguém contar uma história. Então, se não gosta de ler, ok, não precisa usar a leitura das palavras, né? Paulo Freire diz a leitura do mundo precede a leitura das palavras. Então, a gente lê tudo. Quando eu entrei aqui, eu li tudo, né? Li placas, li outras coisas que não eram palavras. Mas a gente lê os movimentos, sabe? Então, se a pessoa se nega, faz parte dela. Quem sou eu para dizer o que ela tem que fazer? A gente já tem que tanta coisa, né, na nossa existência. Mas deixar fluir mesmo, que as histórias vão para além de um livro, né? Poxa, Camila, de verdade, eu achei isso, cara, bem massa. Bem Que massa, bom. bem legal, de uma sensatez, tipo, incrível, porque tu não vai insistir naquilo que tu acredita pra outra pessoa. Uhum. E isso é até meio que me deixou meio emotivo, porque eu acho Uhum. muito legal isso, das pessoas olharem para as outras pessoas e verem que ela é diferente de mim. Já que ela não gostou, tá tudo bem, eu não vou insistir naquilo. O que eu tenho um grande problema, confesso, porque às vezes eu quero empurrar algo que eu sei que é verdade, que vai ajudar a outra pessoa. Só que ela não tá precisando dessa ajuda lá agora. Uhum. E falando em ajuda, eu quero te perguntar, como é que tu indica um livro para uma pessoa? Mas principalmente, como é que tu indicaria um livro para alguém que tem, vamos falar sobre essa doença que assola todo mundo, que o Brasil é um dos principais com essa doença, Uhum. que é a ansiedade. Uhum. Qual livro? Como é que tu indica? Como é que tu conversa com alguém até tu chegar e falar, esse é o livro que seria interessante você ler para que você melhore nesse aspecto? Eu não chegaria com nenhum livro, na É? verdade. Eu acho que eu chegaria primeiro com a escuta. Tá. A leitura, ela é uma forma de escutar, né? De certa forma, a gente escuta a voz de alguém, a gente escuta a voz do autor, né? O que ele tem o Rubem Alves que ele traz no livro, um livro infantil que ele fala como ler uma história. A leitura quando a gente termina um livro, jamais pergunte o que o autor quis dizer. Ele fala: você estará acusando de incompetência linguística.
Se ele quis dizer o que ele escreveu, é porque ele quis dizer aquilo. Mas o que que tu sentiu? O que que te fez pensar? Então, hoje, o que eu percebo... Nesse último semestre, a gente fez no projeto de extensão, mais de 20 encontros, quase 30 encontros. E o que eu mais percebo é que as pessoas não são ouvidas. Elas têm uma história, elas são um livro, e ninguém quer ouvir. Então, eu começaria ouvindo, e não propondo nada. E se eu penso assim que as pessoas já têm as suas leituras, já têm os seus, né? Quem gosta de ler já tem os seus preferidos ou as suas preferências, mas eu tenho até uma autora britânica que tem um livro ficou bem famoso também, eu não trouxe aqui, mas é Farmácia Literária, em que ela traz o diagnóstico e os livros sugeridos. Isso pra mim é um grande caos, na minha percepção. Que é isso que tu falaste antes, né? Mas se aquele livro nada significou pra mim, né? Eu tenho outra história. Assim como se eu ler algum livro de gato e eu não tenho gato, talvez eu não me sinta impactada. O que que eu faço então? O que que eu levo, né? O que eu levo, claro que se for em círculos, né? E geralmente a gente tem uma hora pra fazer as oficinas. Eu não consigo levar uma coisa muito grande, né? Alguma coisa que demanda muita leitura, porque a gente quer o diálogo e a escuta, né? Mas o que eu ofertaria hoje, na verdade, é a escuta e o silêncio. O silêncio como convidar essa pessoa a parar. Só parar. No início das rodas, a gente geralmente começa com uma meditação, um relaxamento, alguma forma corporal. A gente não consegue mais ficar parado. Eu faço algumas oficinas e numa delas uma pessoa me disse, no final de uma hora e pouco. A gente ficou lá, fez toda a dinâmica, a gente leu, conversou. Ela assim, o mais difícil pra mim foi ficar uma hora sem celular. Eu fiquei aqui, mas eu fiquei pensando que eu poderia ter pego meu celular, mas ele ficou longe, não quis levantar. Então o que eu ofereço pras pessoas é desligar primeiro. A gente brinca que nas oficinas a gente fala, a gente não lê só com os olhos, né? Aí as pessoas, a gente lê com o cérebro também. É, a gente lê, né? A parte fisiológica, né? Faz parte. Mas a gente lê com o corpo todo. Então, não adianta eu oferecer um livro e essa pessoa tá lendo toda com o corpo machucado de tanta ansiedade, um corpo doído de se sentar numa posição desconfortável, uma cabeça doendo porque pensa em um monte de coisa. O livro não vai chegar lá. Não vai adiantar. E se tem que adiantar? Também não sei, né? É da pessoa isso. Então, o que a gente faz nesses momentos de relaxamento, né? Eu sou yogaterapeuta, então eu levo um pouco da yogaterapia, da aromaterapia também. Então a gente faz esses movimentos de pausa, sabe? Que eu acho que é muito mais do que só... Às vezes a literatura, ela vem com uma palavra muito, muito cruel. A produtividade. Sim. Se eu não tô fazendo nada, eu tenho que pegar aquilo lá, porque eu tenho que ser produtiva, eu tenho que ler então uma página... ou eu tenho que fazer tal curso. E eu passei muito por isso. Eu fazia muitos cursos, eu comia muitas coisas, assim. E hoje o que eu mais aprecio e aprendi com a literatura é que a gente pode não fazer nada. Tem uma escritora, Marianne Wolf, estadunidense, que ela traz uma grande pesquisa, O Cérebro Leitor no Mundo Digital. É um livro fantástico, assim. E ela traz sobre um termo, a paciência cognitiva. Ninguém mais tem paciência cognitiva. É muito difícil. E ela traz sobre a leitura bilíngue, em que existe o digital e o analógico hoje. Então, a gente precisa compreender como é que a gente vai fazer essa leitura. Porque quando as pessoas falam que elas não leem, é mentira. Que elas leem muita coisa, né? Leem muitos vídeos, leem muitas coisas em blog, em sites, em outras coisas. Lê mensagem de WhatsApp. Lê, né? Mas nessa pesquisa ela diz que a gente lê em torno de... Não sei se eu não me engano, não vou mentir, mas uns 100 mil palavras por dia, por exemplo. Isso daria um livro de romance pequeno, assim. Então, a gente lê bastante. Mas é isso, esse excesso de informação não tá levando a gente a lugar nenhum. Se tem que levar, também não sei. Mas não tem essa pausa, sabe? Esse momento, essa contemplação. E eu acho que a leitura, ela parte disso, do silêncio, sabe? Então, hoje, o que eu ofertaria... todos que eu trouxe eu ofertaria, né? Obviamente. Mas, tipo...
é o momento de tu pegares um livro e não ter que fazer nada, é só ler, sabe? A leitura por prazer, ela é muito mais biblioterapêutica do que eu te indicar um livro e falar assim, ó, daqui uma semana a gente conversa sobre ele, sabe? Então, por exemplo, esse livro eu gosto muito. Eu tenho Sérios Poemas Mentais. Deixa eu ver. E ele tá todo marcadinho porque a gente faz uma dinâmica, assim, Deixa eu de mostrar ele lá pra escrever... tela, tu pode continuar falando, tá? A gente faz uma dinâmica de realmente escrever poemas a partir dele, mesmo para quem não sabe escrever poema, não se acha uma artista. Mas sai várias pérolas daí. Sim. Ele é muito bom, assim. Então, é um convite são pequenos trechos, né? Então, não é um livro... E eu acho que é isso, às vezes, começar com coisas curtas. Por que a gente já tem que sair lendo Dostoiévski? Quem disse isso? Onde está escrito, né? Uhum. Eu acho que essa exigência é que coloca a pessoa na ansiedade. E aí, se ela procura uma leitura para ficar tranquila, se colocando numa exigência, ela não vai se colocar tranquila, obviamente, né? Então, eu parto desse princípio, assim, que não existe certo e errado. Existe o que a gente sente. Cara, adorei. Só que, olha só, tu tocou num assunto muito pertinente, que é a parte do celular. Uhum. Que a mulher, né, falou ali contigo que ela tava ali no local, só que estava com muita vontade de usar o celular. E eu te confesso, o celular é um vício. Eu também, volta e meia, eu sinto ele no meu bolso. Só que ele não tá no meu bolso Uhum. agora. Olha que doido que é a nossa cabeça. Eu sinto ele vibrar, às vezes, meu bolso aqui do nada. Então, olha só, vamos ligar um ponto ao outro. O vício do celular com o vício nos livros. Porque deve acontecer em algum momento. Só que se a pessoa, ela... Não vou colocar viciada, mas se ela ficar só no mundo da literatura, será que ela não vai fantasiar muito as coisas que tá em volta dela? Ao invés daquilo virar meio que terapêutico, não necessariamente precisa ser terapêutico, mas se ela só vivenciar isso, será que ela não vai viver muito em uma vida fantasiosa? Como é que funcionaria depois disso? Eu vou dizer o que eu compreendo, né? Não sei se alguém diz outra coisa, então é por isso que a gente existe, né? Para discordar e concordar. Mas o que eu percebo é que tudo que é em excesso atrapalha. Yin e Yang. É isso, né? Eu trago o yoga como um princípio do equilíbrio, assim. Se eu só ficar no celular vai me fazer mal. E se eu só ficar no mundo dos livros também vai me fazer mal. Porque eu não tenho a realidade. E a gente é um ser humano social, a gente precisa desse contato. Assim como só ficar no mundo da internet, só no mundo dos jogos, ou só trabalhando. Se a gente só trabalhar o tempo inteiro, não vai fazer bem, né? E o que eu entendo de homem-mundo, assim, é que a gente só é a partir do momento que a gente se relaciona e que a gente se transforma. Então, nada adianta de eu só ler e ler todos os livros, mas eu não fazer nada com aquilo e continuar um ser humano que às vezes eu não quero, um ser humano que não se movimenta, né? Um ser humano que é a parte da humanidade, sabe? Que não se preocupa com nada, que não tem empatia, que não se importa se alguém não tá lendo, se alguém tá lendo, se alguém tá comendo, se alguém não tá. Também isso não é saudável, na minha percepção. Então, a leitura para mim, ela não é, e às vezes as pessoas falam, é um refúgio, né? É um escape, é uma fuga. Eu não a vejo assim, né? Que é isso que a gente comentou antes. Às vezes ela não é terapêutica porque sim, ela vai fazer eu pensar em coisas ruins também. Mas coisas que fazem parte do meu mundo. E o meu mundo não é só coisa maravilhosa, linda, tudo perfeito porque eu leio, né? Eu tenho outras coisas, eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas questões, eu preciso olhar para as coisas de alguma forma. Então, tudo que é em excesso atrapalha mesmo, né? Eu acho que o celular, ele não é ruim, a internet, ela não é ruim, ela só não é... Por que a gente não se vicia em livros, né? Por que as pessoas não ficam assim, meu Deus, um livro, ai, que maravilha, e, né? E querem um celular último lançamento, né? Por quê? Não sei, não tenho resposta, mas me pergunto, assim, o que a gente faz das coisas que estão fazendo da gente? Eu acho que é o nível de ganha-ganha, né? Por exemplo, hoje a gente fala muito sobre a dopamina. Qual livro que vai dar uma dopamina muito incrível do que rolar uns 30 reels ali incríveis sobre curiosidade, sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto, entende? Então um livro está disputando contra algo digital que é aonde que eu quero chegar. Olha só, vamos lá. Existe o digital, que tem o seu problema, e existe o livro, que também tem seus problemas, claro, mas tem as suas soluções ali em algum momento. O digital para biblioterapia funciona também? Por exemplo, eu pegar meu Kindle lá
Ou é a parte do livro, de ler um livro, de cheirar um livro, ele ajuda também? Eu posso pegar meu Kindle lá, baixar um PDF piratão lá sobre um livro que tu me indicou e vai me resolver também. Como é que funciona? O que eu entendo é que tudo funciona, basta tu querer. Porque, por exemplo, assim, tu tocaste na dopamina e a gente pensa, né? Nossa, nenhum livro vai me dar aquela dopamina que o scroll infinito me dá. Será? Por que que a gente tem esse pensamento, sabe? Porque eu não penso assim. Na verdade, eu começo a rolar os stories e eu fico chateada com aquilo. "Ah, que saco." E eu fecho. Então, eu acho que é um movimento do que botaram na nossa mente, sabe? De que a dopamina tá muito mais no celular. Eu acho que é a forma e conteúdo. E se eu encontrar outra forma de ter essa dopamina que não no celular? E também eu acho que aí entra muito o que eu vivencio, né, nas práticas orientais, é que por que que eu preciso de tanta dopamina? A gente não precisa? Então, o que que eu me desconstruo, né, dessa necessidade, desse desejo, dessa ansiedade? Como eu me desconstruo disso, sabe? A literatura, ela tem um elemento, para mim, fundamental, que é a imaginação. E que, para mim, as redes sociais, elas fazem tu imaginar, mas de uma coisa muito ruim. Elas fazem tu imaginar coisas muito ruins, na verdade, né? Então, eu penso que a grande questão nunca vai ser um substituir o outro. O livro não vai substituir a quantidade de dopamina que um celular vai te dar, isso é incalculável, realmente para mim não há isso. Mas é por que, como que a gente busca e por que que a gente busca isso, né? Por que então que em vez de eu perceber isso, né? Tu traz como tu percebes isso na tua vida, então por que que eu não paro e, bom, se eu sei que antes não tinha celular e todo mundo vivia, de alguma forma, por que que eu não tiro esse celular da minha vida, né? Mas isso tem movimento, isso tem esforço, então a gente sabe que não é tão simples assim também. Mas eu acho que é isso, não tem como comparar um ao outro, jamais, na verdade, porque o scroll infinito ele foi feito com outra finalidade. Ele não foi feito com a finalidade que alguém sentou para escrever um livro de 325 páginas. Né? Então são coisas diferentes. Mas eu penso que são coisas aliadas, que é o que a Marianne Wolf fala no livro dela, em que ela traz o cérebro bilíngue, né? Que é tu lês no digital e tu lês no analógico, digamos assim, né? Não substitui, mas muitas vezes se complementam. Mas tem uma questão, inclusive, sim, do cheiro, da profundidade. Ela traz muito isso. Um livro físico, ele te dá uma profundidade, né? Tu tem um fundo aqui, digamos assim. A cor, tem coisas que o Kindle tenta, mas é insubstituível, né? O cheiro, por exemplo, né? A tecnologia ainda não chegou nisso, né? De tu abrires, assim, sentir o cheiro. Alguns mais amareladinhos, né? Esse daqui tá bem antigo, então tu vai pegar pode até espirrar, por exemplo. Se tu pegar um Kindle, tu não espirra. Eu iria espirrar muito provavelmente. Com Exatamente. certeza. E num Kindle tu não espirras, né? Então tu tem outra experiência. Eu tenho Kindle, uso, porque muitas vezes é algo acessível, né? Em questão de valores, em questão de mobilidade, enfim. Mas não substitui, então eu vou nesses dois mundos, sabe? E aí, eu acho que a grande questão não é a gente colocar o foco no objeto, mas sim no que a gente faz com aquele objeto. Então não é o Kindle ou é o livro. Sou eu que quero fazer algum movimento na minha vida e que aí eu vou ter alguma experiência com isso, né? No Kindle eu posso ler o livro de poesia no Kindle e me emocionar como se eu fosse pegar um digital ou vice-versa. E então o grande intuito, sabe? A grande intenção que a gente faz as coisas. Porque muitas vezes a literatura é isso. Eles me perguntam, tá, mas por que a biblioterapia é boa? Pra quê? Me pontua, né? Coloca lá em pontinhos. Assim, olha, não tenho... não vai ter pontos suficientes pra mim, porque eu vou colocar... Porque tudo, é minha vida, né? Mas por que a gente tem que sempre colocar os benefícios? Isso é uma visão positivista da arte, né? Porque a arte, ela é arte por si só, ela não precisa trazer nada. Na verdade, a literatura muitas vezes precisa trazer nada pra gente. É a gente que precisa entender o que a gente quer com aquilo. Não criar um livro que hoje eu percebo, né? No mercado editorial é isso. Aí lança um livro, daí ele dá super certo, daí lança um outro que não tem nada a ver, a continuação é uma
né? E aí continua lançando outro, porque tem que vender, porque tem um mercado e a gente não vai ficar fora disso, a parte disso. Mas eu preciso terminar essa série, mesmo ela sendo chata, mesmo... Não, às vezes eu não preciso, porque qual é a minha real motivação de ler? Então, acho que é isso, assim, qual é a minha real motivação de ficar no celular, né? Talvez nenhuma motivação, mas a gente não conseguisse desvencilhar do que nos captura. E aí, por que os livros não podem nos capturar e a gente viver, né, nessa dimensão? Porque também seria ruim se a gente só vivesse no mundo dos livros. A gente seria parte da sociedade, a gente seria alienado, de certa forma, né? Então, acho que tem que ter esse movimento, sabe? Entre também o digital e o analógico. Com certeza. E essa parte de capturar, né, que tu acabou de falar, vem muito disso. Às vezes as pessoas, eu demorei muito tempo para entender isso, que é a questão de o tipo de livro que eu gosto de ler, que eu gostaria de ler, e não o livro que me indicaram. Porque assim, ó, o livro é muito importante para que você leia e tudo mais, para que você entenda um pouco mais da vida. Porque aí tu vai lá ler um livro muito pesado, denso, tu não vai querer terminar. Aí que tá, a chave que todo mundo explica é começar por algo que tu goste. Uhum. Se tu gosta de gato, como eu gosto, poxa, que tal ler um gato de rua chamado Bob? Tu vai adorar. Tu não precisa começar lendo, sei lá, algum livro muito denso da literatura brasileira, com aquela roupagem difícil de ler. Não precisa. Começa pelo básico. Mas eu vendo todos esses teus livros, eu quero te fazer uma pergunta que não veja por um lado de ataque, porque eu quero ser bem sincero contigo, porque eu já ouvi muito isso de pessoas que são da literatura. Eu quero te fazer uma pergunta e depois eu vou fazer outra, tá? Vendo todos esses teus livros, eu não vejo nenhum de autoajuda na questão desses coach da internet. Aqui atrás a gente pode até encontrar, por exemplo, o Flávio Augusto, que tem aqui atrás. Por que existe essa aversão de algumas pessoas? Não são todas, mas eu vejo isso. Essa aversão de conteúdo de autoajuda de coaches. Sendo que dentro deles, e eu tenho certeza que tu entende isso também, com certeza, que dentro deles existem coisas incríveis que a gente pode tirar. Por que existe essa aversão? Tu conseguiria me explicar? Tu já teve isso? Tu já conheceu pessoas que têm aversão a livros de coach? E como é que tu entende eles também? Eu não tenho nada contra coaching, mas eu uso pouco livros de autoajuda, mas eu uso. Há uns movimentos de algumas professoras que realmente falam, não, livro de autoajuda não é biblioterapêutico. Tá. Ok, respeito. No entanto, como eu penso que tudo tem forma e conteúdo, existem formas diferentes de a gente mostrar para as pessoas, na minha percepção, que a autoajuda, ela não é ruim, né? Talvez ela se tornou necessária pela esfera, pelo contexto que ela veio basicamente depois da Segunda Guerra. Então, as pessoas precisavam de um ânimo, né? Então, nada contra. Mas, por exemplo, até escrevi sobre isso, assim. Por que não utilizar livros de autoajuda na biblioterapia? Eu não vejo problema. Até tem um que... Ele é classificado, acho, autoajuda. Agora esqueci o título, mas ele é uma capinha azul que é pra desacelerar. Enfim, ficou bem badalado. Eu sei. É um que tem umas arvorezinhas. Isso! Cara, lindo, muito bom. Lindo! Eu muito usei bom. numa oficina, né? Maravilhoso. No fim, acabei emprestando, por isso que eu não tenho ele aqui. Mas ele é classificado de autoajuda. E eu não vejo nenhum problema em usar, porque a gente usa frases. E assim, o que pra mim diferencia isso é a forma que tu vai usar, né? Então assim, eu não vou dizer isso aqui é livro de autoajuda e autoajuda assim, olha, é da boca pra fora, né? Não, mas tem frases e eu acho que é o que até escrevi sobre isso, que é a poesia. O que é a poesia? É tu olhar uma câmera e fazer uma narrativa fantástica, bonita sobre aquilo. Não bonita, às vezes um outro olhar. Né? Tu dá movimento para aquilo. Isso é poesia, de certa forma, né? Dentro da literatura tem outras questões, mas na minha percepção, isso é a poesia. Então, nada impede de eu pegar uma frase de um livro de autoajuda e com essa frase a gente ir longe. A gente imaginar que o que a autoajuda, né, traz é como se isso já está imaginado, isso já está pronto, digamos assim. O coach, na verdade, e a tradução... do inglês é treinador, né? Então, na verdade, tu vai treinar a pessoa naquilo que tu é bom.
Aí é que entra a questão, né? Às vezes a pessoa não é boa muito naquilo, mas treina, né? Uhum. Enfim. Mas isso é para quem quiser fazer, faça, né? Quem se sente confortável, que faça. Mas quando tu treinas, né? Na verdade, coach é treinar. Então, é como se tu soubesse muito daquilo e vai colocar aquilo para outra pessoa. E aí é onde, na biblioterapia, a gente não coloca nada pronto para a pessoa. Na verdade, o convite é abrir para que aquela pessoa possa, então, devagar mesmo. É isso, é a questão é imaginar. E que alguns livros que a gente coloca, esse livro não é biblioterapêutico, é porque ele te cerceia um pouco essa imaginação, sabe? É isso que eu vejo, assim. É como se tu pegar uma frase e aquela frase tipo, já tá pronta, não te consegue fazer refletir. Mas eu penso que é muito pouco isso, sabe? Se tu tem alguma forma de problematizar aquilo, pode ser uma palavra. Eu vou te dar um exemplo, O Pequeno Príncipe. Ele é um romance muito idealista, então, né, as pessoas, o que eu vou, né? Tipo, O Pequeno Príncipe é um príncipe, já tá dizendo, não sei o quê. Eu uso ele problematizando mesmo. Tem os países que ele passa, tem aquelas pessoas que ele encontra. Será que a gente encontra pessoas assim na nossa volta? Será que a gente é alguma daquelas pessoas que o Pequeno Príncipe encontra? É isso, sabe? É tu tentar abrir, nem que seja uma frestinha, para refletir. Então, só ouvir, só ler por fazer, não vai fazer nada. E a autoajuda, eu acho que ela vem nisso, assim, ela meio que aquela receita, né? Os 10 livros para mudar agora a sua vida. Eu sou totalmente contra, porque a tua vida não é a minha. Não sei que os 10 livros que vão mudar a tua vai mudar a minha. Mas eu vejo esse livro, eu vejo esses conteúdos, porque eu pego assim, tá, gostei dessa sinopse. Essa não, esse livro eu jamais vou ler. Ok. Entende? Eu faço o meu filtro. Agora eu não vou lá me exigir ler os 10 livros de autoajuda que transformaram o mundo, que todo mundo tá lendo, porque daí o que eu penso é que eu não caio, né? Ou eu sou capturada por isso e eu não me deixo levar pela minha criticidade, pela minha subjetividade, pela existência que eu sou. Então, nada contra, e acho que vale a pena até um exercício de a gente poder fazer isso. Problematizar, dialogar por meio de livros que colocam que tu és tu por ti mesmo. E a gente não é a gente por nós mesmos, né? A gente depende dos outros. Aliás, quem escreveu o livro de autoajuda dependeu de muita gente para escrever, né? E eu acho que nada contra, mas é a forma que a gente faz isso. É o contexto também, né? Muitas vezes, porque assim, ó, muitos livros de coach que eu já li, de autoajuda, inclusive eu quero abrir um parênteses aqui, que quando eu estava numa depressão muito complicada na minha vida, eu comecei lendo esses livros. E por incrível que pareça, eles me ajudaram. Uhum. E abriram espaço para eu encontrar a filosofia. Que depois da filosofia eu encontrei a psicologia, que é Uhum. onde eu estou agora. Me Isso. formando, tentando me formar em É isso psicologia aí. na segunda Processos. fase. Processos. Então, assim, tu vê, eles podem ajudar de fato. Não, tá certo, é o contexto. Aquilo que aconteceu pro cara que escreveu esse livro, pode ser que não aconteça para ti. E aí que existe essa ilusão das pessoas que vão encontrar naquele livro de autoajuda uma resposta para sua Uhum. vida. Sendo que essa resposta foi unicamente daquela pessoa que escreveu o Uhum. livro e depende do contexto geral dela. Uhum. Claro que algumas coisas desse livro vai adiantar para sua vida. E é aí que existe o filtro, o nosso próprio filtro, de entender, isso serve para mim? É a mesma coisa para os teus livros. Esses livros devem ser incríveis. Coisas desses livros pode ser que não sirvam para mim. Mas é na hora da filtragem que eu vou observar se alguma parte daquele livro ali eu posso levar para minha Uhum. vida. Uhum. Uhum. Isso leva muito para os livros de finanças. Que na de finanças existe um contexto gigante, que aí não é só o contexto da pessoa, é o contexto do ano que ela fez esse livro, o contexto das pessoas que ajudaram ela, o contexto das finanças dessa pessoa também. Entende? Então, existe essa questão de filtro. Mas aí que tá, essa questão de filtro que eu tô falando. Como é que tu filtra os livros que tu vai dar para essas pessoas? Por exemplo, como é que tu chega nesse livro aqui, ó, esse branquinho? Esse branquinho pode ser esse branquinho aqui, ó. Esse Esse é daqui, da não, acho que é professora. aquele ali, ó. Esse aqui. Pode ser, esse aí. Como é que tu chega a dar esse livro para alguém? Eu sei que eu já te fiz essa pergunta, mas eu quero voltar nela novamente, porque eu quero entender o processo, o contexto que Uhum. existe entre tu e o teu paciente para tu entregar esse livro. E depois, a devolutiva dele. Como é que ele Uhum. volta depois que leu esse livro? Ele volta realmente transformado?
ou é algo passageiro? Que ele vai precisar ler e visitar outros livros? Uhum. Bem, tem duas coisas. Eu acho que antes de ir pro livro, tem uma palavra muito importante que a gente não pode esquecer trazendo autoajuda. Existe uma mediação. Por mais que tu leias muitos livros, se nada te media, né? Se tu não tem com quem, ou como, ou o que fazer com aquilo, né? Mediar, que eu até separo mediar, se não tiver um ar, né? Algum espaço assim, para te poder fazer alguma coisa daquilo, nada vai adiantar. Então, acho que essa percepção de ler os 10 livros que foram marcantes para uma tal pessoa, e se tu ler os 10 livros, tu vai querer primeiro conversar com essa pessoa que te indicou os 10 livros, obviamente, porque tu vai pensar, não, pra mim não foi nada a ver, né? Então, é essa conversa. Eu acho que isso não pode faltar, né? Entre um livro e uma pessoa. E o meu contexto de psicoterapia, ele ainda é muito reduzido, porque eu fiz como o estágio obrigatório na psicologia, então eu atendi poucas pessoas, né, assim, individualmente. Mas eu tive uma experiência lá no começo que poucas pessoas sabem, e foi uma experiência muito impactante. Olha Eu só, antes de começar a falar, se tu tiver problema pra falar, não tem problema, tá? Não tem É? problema. Então É vamos que eu lá. nunca comentei, porque foi antes, assim, foi bem no começo. Ah, legal, então vamos lá. E eu acho que eu perdi um pouco o contato com essa pessoa, não sei se ela vai voltar a contato, enfim. Mas ela foi uma pessoa que me ajudou muito nesse processo. Eu fiz um curso com a Cris Seixas, né, que é a autora desse livro aqui, Vivências em Biblioterapia, e tive uma vivência com um grupo. Depois dessa vivência, eu fiquei anos estudando ali e fiquei meio assim. Mas teve uma pessoa que me procurou, né? E falou assim: Olha, por que a gente não continua? Eu gostei tanto de fazer isso. Daí eu expliquei: Olha, eu não sou psicoterapeuta, não posso fazer um atendimento clínico, nada assim. Mas se tu gosta de livros e eu também, a gente vai seguir nesse caminho. E eu fiquei. A cada semana a gente se encontrava, né? E eu levava alguma literatura, alguma arte e a gente dialogava. Não tinha uma regra, nem nada disso, e era online. Então, é possível fazer online? Pra mim, é possível. E durante quase um ano que a gente teve essas vivências, eu levava alguns livros, né? Escaneava, ou pegava uma parte da internet, enfim. E depois desse tempo, essa pessoa me disse que voltou para a psicoterapia dela. Entende? Então aí tá uma grande diferença, eu penso que é importante falar, em que a terapia, a psicoterapia são diferentes, né? O que eu fiz com ele foi uma forma como se ele fosse fazer reiki, por exemplo, né? Um processo de reiki, fica um tempo lá, faz, mexe algumas coisas, equilibra algumas coisas. Mas ele percebeu que foram levantadas as questões da vida dele. E ele foi procurar um profissional. Eu falei pra ele: procura um profissional. Tu precisas olhar pra isso. Eu não vou dar conta disso. Eu acho que isso que é também o que acontece com os coaches, que muitas vezes te treinam pra alguma coisa e aí te mexe alguma coisa na vida da pessoa e tem que ter a sutileza de dizer: eu não sei fazer isso, né? Procura um profissional que saiba. Então aconteceu esse processo e lá o que eu levava, né? Tudo. Tudo que me atravessava. Então, por isso que eu não tenho uma lista pronta, porque o que eu fiz durante esse tempo inteiro? As livrarias me amavam. Eu ficava uma tarde inteira numa livraria. Eu folheava todos os livros. Saía às vezes com era o que dava, né? Os livros hoje ainda aumentaram um pouco mais. Mas eu catava essas coisas, sabe? Todos os livros que estão aqui, ou alguém me indicou, eu fiquei na livraria horas lendo. Então, o que eu proporciono para as pessoas de leitura, porque eu já li, de certa forma, né? E aí, com essa experiência, né, com essa pessoa, eu percebi que a gente lê um livro em conjunto, alguns livros, né? Um deles me marcou muito, assim. Eu tenho esse livro até hoje, que é o Siddhartha, de Hermann Hesse. Então, ele é uma ficção, meio realidade, que conta a história de Siddhartha Gautama. E a gente leu ele em 2 partes. E a questão é que sempre há uma terceira leitura. Ele leu, eu li. A gente se encontrou, era outra leitura. Então, como que foi esse processo?
é o que cada um tem dentro de si, ou nas suas relações, ou na sua subjetividade, ou como queira falar. Não existe como eu saber o que ele ia trazer, né? Essa outra pessoa trouxe aquilo que ele vivenciou. Então, o que eu percebi dessa experiência, assim, entre outros livros que a gente leu em conjunto, a gente leu um trecho do On the Road, do Jack Kerouac. Tá, é esse aí. É isso mesmo. Não vou lembrar o nome em inglês. Mas que essa pessoa me trouxe esse livro. E eu acho que isso é muito mais importante do que eu só levar. No processo de psicoterapia, eu penso que se a pessoa... Bom, eu vou propor livros. Se a pessoa não gosta de livros, eu vou propor outra coisa. Porque ninguém tem que gostar daquilo que eu gosto, né? Não é obrigatório. Mas se ela me traz alguma coisa, e isso é muito fantástico, é a partir daí um primeiro movimento de escuta. Porque se ela leu aquilo ali, ela tem algo pra falar sobre aquilo ali. Então eu vou ouvir o que ela tem pra falar sobre aquilo ali. E aí esse é a grande dinâmica, eu acho, sabe? A gente não vai ter resposta pra tudo o tempo inteiro. Mas a gente pode ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Então, eu sei que ele trouxe também alguns livros que ele quis ler. O On the Road foi um trecho desse livro que ele disse que marcou muito a vida dele. E eu fui ler o mesmo trecho e a gente foi dialogar sobre isso. Basicamente assim. E o que acontece ali, o que traz, o que mexe... Aí é que tá, a partir de algum momento, isso pode ficar bom ou ruim. Não existe como, né? Não é só... A biblioterapia não é só pra trazer coisas boas, né? Dar um quentinho no coração, nem sempre. Às vezes ela mexe com algumas questões filosóficas, inclusive, né? Porque a psicologia vem da filosofia, a literatura vem também, de certa forma, da filosofia, né? São essas escritas, essa potência de refletir, né? De fazer essas reflexões. E aí é que eu acredito que é por aí que passa, não tem uma resposta certa. Mas essa dinâmica, esse vai e vem, ela vai ser construída unicamente com aquela pessoa. Não existe uma receita de bolo, não existe os 10 livros mágicos, porque a literatura é muito diversa, né? Eu jamais vou alcançar todos os livros do universo, por mais que eu ame a leitura, né? Então, eu acho que é esse respeito também, do que a pessoa quer trazer, sabe? Isso é muito fantástico. Mas, por exemplo, esse livro aqui, por que eu uso ele? Na verdade, ele não tem uma palavra. Que legal. Ele é um livro só de imagens. Do jeito que eu gosto, só figurinha. Só figurinha. Que bom! É. E isso aconteceu uma vez, foi bem interessante. Foi um outro livro, mas ele era só de imagens. A gente levou mais de 50 livros para uma escola. E a gente deixou as crianças pegarem e folharem. E aí a Posso gente... ver quando tu fala? Eu mostro ele pra câmera. A gente ofertou para essas crianças, vocês escolhem um livro, depois a gente vai ver quem quer ler em conjunto, enfim. Quando a menina abriu, ela assim, mas não tem uma palavra nesse livro. Uhum. Eu quero trocar, posso? Ué? Aí eu assim, mas por que tu quer trocar? Porque não tem palavra. Eu assim, mas tem imagem. E tu consegue ler o que tá aí? Daí ela começou a folhear. E daí ela foi lendo a história. E foi lendo, e foi lendo. As imagens, sabe? Sim. Então, é isso que a gente fala que a leitura do mundo... A gente não, Paulo Freire, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra porque não precisa de palavras, sabe? A leitura, ela é leitura. Ela é essas inferências que a gente faz. E que isso tá se perdendo. Porque quando a gente já tem uma coisa pronta, né? Quando a gente já... A inteligência já... Que não é inteligente, na minha percepção, né? Que a inteligência artificial já te dá algo pronto, né? Feito... Tu simplesmente não lê. Muitas vezes eles falam que lê pra apresentar o trabalho que veio da inteligência artificial. Mas tu não lê de verdade, sabe? Tu não fez aquelas associações. Que é o que a Marianne Wolf fala também no livro dela, do cérebro leitor na era digital. A gente não faz mais essas associações. Então, esse livro, eu mostro ele porque... No final ele tem até uma mini historinha e tal. E aí eu vou falando, gente, às vezes a gente julga um livro pela capa. E que pode ser uma pessoa. E aí a gente não sabe nem a primeira página. Aí eu abro a primeira página. Aí todo mundo fica olhando. E aí a gente não sabe uma história que tem dentro dessa pessoa. E aí a gente vai olhando a história e aí às vezes não sabe o que tá dentro dela. Então eu penso que não existe uma fórmula secreta, né? Mas todos os livros que estão aqui foram, por exemplo, esse aqui indicaram num curso que eu fiz. Uhum. Deixa eu ver aqui. As 3 perguntas. É um conto adaptado de Tolstói, por exemplo.
E a gente usa eles em todos os contextos, sabe? Com adultos, crianças. Esse livro eu já li no CAPS Álcool e Outras Drogas, para os usuários É? de CAPS e Outras Drogas. Mas por que Aham. funcionaria com eles? Porque filosofa, né? Faz a Ah, gente sim. pensar. As 3 perguntas. No final do Tá. livro, lá na capa atrás, vai ter as 3 Aqui? perguntas. Uhum, Essas 3 aqui, né? Posso ler? exatamente. Qual é o melhor momento para fazer as coisas? Quem é mais importante? Qual é a coisa certa a ser feita? E a partir disso a gente vai refletir quais são essas perguntas. O Nicolai, que é o menino da história, vai buscar isso Sim. nessa história, né? Então, todos eles, de alguma forma, alguém me apresentou, eu li, senti alguma coisa e pensei, olha, tá aí. Eu acho que o grande segredo é sentir, né? Na hora que me apresentaram os livros e eu senti, bom, então quero o que eu fazia na livraria, né? Eu lia os livros, às vezes chegava um livro novo, eu via a sinopse, pegava uns trechos e sentia alguma coisa legal, ou não, né, naquele livro. Falava, tu já conhece esse livro aqui? Olha só, ele fala isso, isso, isso. E era assim que a gente vendia livros. Então, eu não tô vendendo, né? Uhum. Não tô monetizando, de certa forma, o livro, mas sim o que ele faz sentir. Sim, com certeza. Esse livrinho aqui, só com ilustrações, tu falou que mostrou pra uma garotinha, não foi? Uhum. E o outro livro, tu tava conversando com um homem, é isso? Daquela outra história que ele foi pra terapia ou era uma mulher? Era um homem. Era um homem. Quantos anos ele tinha? Tu pode falar? 20 e poucos, eu acho, 20 e não poucos. sei. Então temos aí uma diferença entre uma garotinha para um homem Uhum. adulto. Então, tu tá me dizendo que os livros funcionam para todas as idades, com certeza. Mas aí que tá. Para um casal funcionaria também? E além disso, para uma família também funcionaria tu indicar um livro para eles lerem, para talvez melhorar a convivência familiar ou a convivência de um casal? Seria possível também? Eu vou te responder com uma pergunta. Onde não seria possível a literatura ajudar? Difícil. Para mim é difícil. Uhum. Na mediação em que eu acredito, eu acho que todas as esferas. E muitas vezes as pessoas me perguntam, mas tu lê livros infantis para adultos? Inclusive, são os melhores. Porque são simples de forma que as pessoas pensam, nossa, se isso é para criança, como é que eu não refleti isso ainda? Entende? Então, eu uso bastante literatura infantil para adultos também. E essa fala não é minha, é da professora Cristiana Seixas, mas ela comentou uma vez, e foi aí que ela começou a observar que ela poderia usar literatura nos atendimentos dela, porque ela é psicóloga também. E foi aí que eu me coloquei a prestar atenção na biblioterapia. Ela disse que uma mulher houve uma morte na família dela e ela estava muito triste, vivenciando luto com os filhos, estava uma situação difícil. E aí a Cris ofereceu um livro para essa senhora, que falava sobre luto, né? Era um livro infantil, bem lúdico, mas contava a história da morte de um passarinho, se eu não me engano, e eles foram enterrar depois do passarinho. E aí ela disse assim: deixa esse livro lá na tua casa. Ela deixou. Os filhos dela pegaram o livro, acharam estranho, um livro infantil, né? Eles eram já mais adultos, leram. E todos eles se encontraram um dia e falaram sobre o luto que era do pai falecido. Então, aquela literatura infantil, lúdica, colorida, fez um movimento naquela família, né? E eu penso que qualquer literatura, na minha percepção, pode fazer esse movimento. Pode ter esses acessos, essas possibilidades. Então, qual o livro para um casal? Não sei, depende do casal. Tem diversos tipos de Uhum. casais. Mas se a gente encontra um ponto de convergência ou divergência, por que não? E a gente acha que, por exemplo, um personagem de uma história pode trazer isso, né? Pode trazer essa reflexão, ou um contexto de uma história, ou até a capa de um livro, até um título de livro. Uma vez uma amiga me perguntou: ah, mas tu trabalha com qualquer livro? Eu disse: olha, na minha percepção, praticamente quase todos os livros. Aí era um livro infantil, juvenil, escrito O Concurso. E dela assim: tá, e esse livro aqui, O Concurso, o que que tu vai fazer? Daí, eu olhei pra ela, e ela é bem concurseira. Eu olhei assim: o que que o concurso significa na tua vida? E ela começou a chorar. Ela assim: meu Deus, é minha vida, eu faço muitos concursos. Então,
é compreender onde está essa pessoa para poder fazer essas conexões, sabe? Que só eu conhecendo ela, no contexto dela, né? Essa minha amiga que vivia fazendo concurso, para que ela tomou a decisão de pegar o livro que estava escrito o concurso e aí então colocar ela em questão, né? Que é colocar a pessoa a refletir sobre si, de certa forma. Mas por que eu escolhi, então, o livro do concurso, né? O que se representa? Será que me representa por um todo? E aí ela se emocionou, falou assim, nossa, é verdade, enfim. Então, acho que, para mim, ela vai servir em todas as situações, de várias formas, porque é isso. Existe forma e conteúdo. O conteúdo tá aqui e a forma é como a gente vai apresentar para as pessoas, né? Tu vê, né? Ela se emocionou só com uma palavrinha depois de uma Uhum. pergunta que tu fez. Mas assim, ó, eu sei que tu não tem essa lista dos 10 melhores livros. Mas vamos lá, tu já leu muitos livros, provavelmente, né? Mas tu poderia pelo menos listar? Eu sei, pode ser uma tarefa meio chata ou difícil de Difícil. fazer, mas os livros que poderiam ajudar no autoconhecimento da pessoa. Sem ser essa parte dos coach, tá? Porque Sim, sim, só sim, dar sim. um Google ali já vai encontrar uma lista. Ah, Eu quero da tua experiência, daqueles que ajudaram as pessoas, ou até mesmo te ajudaram. Quais foram eles? certo. Então eu vou colocar uma lista aí de 60, quase 70. O Nossa. que acontece? Desde 2018 a gente tem o Clube do Livro, eu e o Vitor, meu amigo. Todos os livros, eles são filosóficos por si só, de alguma forma, porque o grupo sugere livros que querem ler, e o Vitor, meu amigo, ele faz essa curadoria, e a cada mês a gente lê um livro. Então, tem desde 2018, e aí já, né, tem bastante livros para saborear. Então, essa lista é uma lista que alguns eu li, outros eu não li, mas faz a gente refletir as nossas existências, nossos preconceitos. Muitas vezes é isso, é um alargamento de possibilidades. Por exemplo, A Cor Púrpura. Era um livro que, se não fosse pelo clube, eu jamais chegaria nele, talvez, sabe? E me fez perceber outra dimensão, outra forma de pensar. Dias de Abandono, se eu não me engano, esse da Ferrante, que a gente leu também. Vai ter muitos livros, assim, alguns romances. As Inseparáveis, da Simone de Beauvoir, também foi interessante. A gente lê de tudo mesmo, assim. O Retrato de Dorian Gray. A gente mescla literatura contemporânea, clássica. A gente teve um semestre que leu bastante a literatura africana. Então, quem quiser lá, né, conhecer o clube, lá tem uma lista de tudo que a gente leu nesse mês e que fez parte da nossa história. E os da biblioterapia, alguns a gente leva esses livros como trechos, né? Porque geralmente são livros romances, assim, né? Então, ou ficção, enfim. Então, são livros que teria que ter um começo, meio e fim. E como as oficinas de biblioterapia geralmente acontecem pontuais, né? Ela tem começo, meio e fim naquele encontro. Aí a gente traz livros menores ou trechos de livros, né? Como esse aqui a gente traz alguns trechos, né? Os trechos marcados. Esse aqui da Clarice Lispector, que a gente traz uma carta dela que ela escreveu para a irmã dela para refletir. Então, um trecho, né? Mas eu não tenho essa lista pronta, mas eu tenho uma biblioteca, se alguém quiser me procurar e a gente conversar sobre isso, porque só de livro infantil eu tenho mais de 50 livros infantis que dá de usar, sabe? Então não existe uma regra. Eu penso assim, o mais importante é vá para uma livraria, vá para uma biblioteca e em vez de desperdiçar horas no Instagram e nessas coisas, fica lá, pega os livros, lê, abre, folheia, separa alguns, relê depois. Era isso que eu fazia. Então, o que eu criei foi com paciência cognitiva, Sim. na verdade, né? Nada veio pronto. Porque daí pode ser que para mim faça sentido, para outra pessoa não faça, né? Mas o que tu vês de poesia, eu acho que é o melhor livro para querer divulgar, né? Então, penso que é isso, assim. Tem muitos autores e autoras que são filosóficos e a gente às vezes não se dá conta também. Bom, alguns dá, né? Clarice Lispector, a gente sabe que ela é super filosófica e tal. Mas, assim, eu gosto de trazer o Pedro Salomão, que, né, é mais contemporâneo. A Aline Bey tem uns livros fantásticos também. Para mim, me afetou muito a leitura dela. Então,
é aquilo que te afeta. Mas assim, hoje eu penso que na cidade tem muitas livrarias legais, pessoas que gostam de ler. Então, peça indicação, converse. Eu acho que a literatura não deve ser solitária, né? Aparece lá no clube também, que lá a gente vai abrindo as possibilidades. Legal. Eu quero te fazer umas perguntinhas sobre os livros, pode ser? Uhum. Então, me dá os livros aqui, por favor. Uhum. Vou fazer o seguinte, eu vou apontando os livros ali pra câmera, e tu pode me falando sobre eles? Porque assim, ó, Tá. tem bastante livros aqui, eu tenho certeza que quem clicou nesse livro, de certa forma, deve gostar de livro, ou pelo menos viu o título e falou, nossa, que título apelativo, vou clicar. Clickbait. Então tá, vamos começar por esse daqui que eu gostei bastante. Uhum. Só pelas perguntas, o que seria esse livro aqui e pra que ele iria ajudar? Inclusive, ele foi lá pro CAC, né? CAC? CAPS. CAPS. É Centro de Atenção Psicossocial. Isso. As 3 Isso. perguntas. Ele é um reconto de um conto de Tolstói, né? Que esse autor traz um menino e ele quer responder as 3 perguntas. E são 3 perguntas bem filosóficas. Sim. Então, a gente às vezes se colocar, e a gente fez em outros grupos também, as perguntas da nossa vida. Quem sou eu, né? A gente começou com uma pergunta Sim. assim, quem sou eu? E será que a gente tem resposta para tudo? Essa também é a grande questão do menino, ele queria essas respostas, sabe? Então, é um livro infantil, mas ele é muito mágico. Tolstói queria fazer isso, ele queria criar histórias para as pessoas pensarem, né? Acho que ele fez Dá muito bem. spoiler, ele responde as 3 perguntas? Responde. Mas daí legal. eu vou contar o livro inteiro, se eu então- responder. Então não precisa não. E esse daqui, O Alvo, o que O seria isso aí? Alvo, esse livro, esse autor, o William Breman, ele tem livros fantásticos para biblioterapia. Ele é um psicólogo e escritor brasileiro. Tá. E ele é muito Ah, famoso que por bonitinho. aquele Meninas Soltam Pum também. É? Acho que esse é o título, é muito legal, ele é muito Pois é. famoso. É um bom título. É um bom título. Meninas também soltam pum, acho que é isso. Ele é bem famoso por esse livro. Esse livro conta a história desse senhor, que conta histórias. E aí, esse livro a gente trabalha muito com professores. Mas eu não vou contar todo, porque senão vai estragar todo o barato dele. Ah, não precisa não. Ó, eu tenho sérios poemas mentais. Esse daqui é brasileiro também? Brasileiro, Pedro Salomão, ele é bem jovem e ele ficou muito conhecido porque ele colocava nas redes sociais. Tá, começou lá. Começou lá. E aí esse livro aí, a gente tem esses marcadores que a gente convida as pessoas a criar poemas. Então, ele é pequeno, lúdico, impactante. Pra mim, ele é fenomenal, assim. Sim, é incrível. Esse daqui parece ser bom. Ó, deixa eu ler aqui uma partezinha. O que em mim sou eu, se cada dia penso algo diferente, porque deveria acreditar que sou o que penso ser. Me conheço na medida em que me faço. É um bom trechinho de livro já para começar a ler. É um bom Gostei. estopim para um diálogo. E esse daqui me lembra aquele livro que a gente comentou, que é aquele azulzinho. Se eu não me engano, ele se chama As Coisas que eu Percebo Quando Desacelero, alguma coisa assim. Isso É aí, esse? Isso mesmo. É. E é um livro muito bom, eu tô louco pra emprestar pra minha mãe. Porque eu vejo que minha mãe às vezes tá um pouquinho ansiosa e tudo mais. Não vou nem continuar falando, senão eu vou ficar Viu? meio... Tu também és biblioterapeuta, nós todos somos. Sempre queremos indicar um livro pra alguém. Sim, aquele livro que me mexeu muito e tudo mais, eu indico pra pessoa. Eu dou o livro pra pessoa, pra que ela dê pra outra pessoa. Isso é incrível, cara, é muito gostoso. Tá, esse daqui, Clarice Lispector, todo mundo conhece praticamente. Mas do que se trata esse daqui? As correspondências que ela trocava com a irmã dela, né? Clarice morou fora um bom tempo, assim, em vários lugares. E ela trocava essas cartas com a irmã. E tem uma carta, assim, que ela traz umas frases muito impactantes pra gente refletir a nossa existência mesmo. Então, esse aqui a gente usou no Centro de Atendimento Socioeducativo com os jovens em privação de liberdade. Tá. Então, a gente escreveu a carta numa folha, entregou pra eles, lemos em conjunto. E aí a proposta foi eles, né, no caso, fazerem uma carta pra eles mesmos, quando eles saíssem de lá. Então foi bem interessante. Deve ter sido... Cara, eu não consigo nem imaginar a experiência de uma pessoa fazendo isso. Eu não sei porquê, mas eu tô me emocionando bastante nesse episódio. Eu acho que eu sou... É pra deixar vir. Caramba, mano, é muito louco. Eu acho que eu sou meio emocionado também, tem essa parte. O Livro dos Ressignificados. Esse livro do Acapoeta também é um autor brasileiro, contemporâneo, muito legal. A gente também levou lá para o Centro de Atendimento Socioeducativo.
Ele tem várias palavras que ele como se faz um novo dicionário, assim. Então, é pra abrir e apreciar, sabe? Que palavra eu posso dar um novo sentido, né? E existem diversas palavras que a gente pode dar novos sentidos. Sim, é uma das palavras mais faladas também na psicologia, né? Dar ressignificado das coisas. Exato. E esse daqui a gente já comentou, né? Já falou sobre ele, eu achei ele bem fofinho, bem legal. Bem legal. Ele é um autor argentino, se não me É. engano. Ele é de fora. E é isso, é uma imagem profunda. Sim. Sabe, esse livro me lembra aquele livro chamado A Peça que Falta em Mim. Já viu? A A peça parte que A falta. parte que Sim, falta. ficou muito Isso. famoso com a É. Jojo, né? Isso. E aquele autor é do Shel Silverstein, se eu não me engano. Ele tem vários outros títulos geniais. A Árvore Generosa também. É um livro infantil e que a gente leva bastante para as rodas pra gente refletir. É. Olha só, eu separei esses daqui que são mais, eu acredito que eles sejam só de biblioterapia, né? Isso, são mais técnicos. Isso, tem esse daqui que é da Clarice. É da Clarice esse daqui? Isso, Tá da certo, né? Clarice Caldin, que é a professora que é aposentada da UFSC, né? Esse daqui do Mark Alain. O Aquinan, eu só sei falar o Aquinan, dizem que é em francês, eu É. não sei muito. Ele é muito citado por elas, né? Aham. Esse foi um dos primeiros livros, assim, que surgiu da biblioterapia. E esse daqui, Vivenciando a Biblioterapia. Da Cristiana Cristiana Seixas. Seixas, ela é do Rio, de Niterói, e ela dá vários cursos de biblioterapia. É, eu vi que tu referencia ela bastante. Ela é uma referência aqui no Brasil, seria isso? Sim, ela foi minha professora também, ela é mestre em educação, e ela largou bastante coisa na vida dela, se eu não me engano, ela trabalhava com recursos humanos, ela era psicóloga, para trabalhar com a literatura, e eu acredito nisso e eu vou trabalhar nisso. Olha só, antes da minha última pergunta, eu quero te fazer uma pergunta que veio aqui agora e eu tô louco pra fazer ela porque parece meio besta. É besta, é um pouquinho besta. Nem todas as perguntas são bestas. Nada Mas essa besta. daqui é engraçadinha. Olha só, se um livro é muito bom, tá? Um livro é perfeito, incrível, e eles fazem uma adaptação pro cinema. A gente sabe que normalmente não tem como fazer uma adaptação de um livro gigante em um cinema, É. senão vai decorrer aí 10 horas de filme. Se for, né, feito Sim, parte tudo, a né? parte. Ok, mas esse filme serviria também para uma terapia? Já que veio de Bem, um livro, né? sim, veja, depois de 6 anos de Clube do Livro, a gente começou um cineclube. Tá, legal. Porque é arte, é isso, é o potencial da arte, sabe? Eu trabalho com livros, ok, óbvio que pra mim faz muito sentido, mas o cinema também faz, a música, inclusive. Existe musicoterapia, né? A gente sabe que é uma pós-graduação, se não me engano, acho que considera pós-graduação. Então, tudo que é arte deixa esse ar, esse vazio, que é o que faz a gente pensar, refletir, imaginar. Então, sempre vai ter essa comparação, às vezes acho injusta, né? Não tem como, porque na verdade o filme já foi imaginado e colocado em outra leitura, né? É uma outra leitura. Mas também é uma forma de arte, uma forma de biblioterapia. Dentro da biblioterapia, a gente não leva só livros, né? A gente leva, assim, por exemplo, a gente levou já o vídeo do Mia Couto lendo o seu próprio poema, né, em vídeo, letras de música, Metade, do Oswaldo Montenegro, Índios, do Legião Urbana, enfim, tudo que tem um texto e um contexto. Bacana. Agora eu quero te fazer uma pergunta que a gente já conversou um pouquinho assim em cima dela. Talvez eu até já tenha respondido, mas eu quero finalizar com ela de novo, tá? Todo livro pode ser terapêutico? Ou tem aqueles que esse aqui não vai funcionar com ninguém? Sou suspeita, mas pra mim, tudo que tem imaginação e diálogo é terapêutico. Então, pra ti, se aquele livro fez tu imaginar, fez tu querer falar, se expressar de alguma forma, ou às vezes silenciar alguma coisa, porque a gente entra, o que é terapêutico, né? É só o que é bom ou é o que faz a gente refletir? Então, eu penso que, pra mim, o terapêutico é quando a gente se movimenta a partir daquilo, senão é absolutamente uma cortina preta, que não nos diz muita coisa às vezes, né? Mas se a gente abrir essa cortina, ela pode dizer muita coisa. Então, pra mim, a literatura e todos os livros entrariam nessa abertura. Gostei. Ok, fechamos a minha pergunta sobre o nosso assunto aqui em geral, que é biblioterapia. Mas, como eu te falei no comecinho, e todo mundo aqui do canal sabe, a ideia desse podcast é a gente, eu, tu, quem está nos assistindo, serem estudantes.
Então eu gostaria de te ouvir, de alguma forma, o que tu poderia ajudar as pessoas. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas existem na cabeça delas algo que elas gostariam de pegar um megafone e falar para todo mundo, para poder ajudar essas pessoas. Tu tem algo parecido que tu possa ajudar as pessoas? Pode, pode falar sobre biblioterapia, pode falar sobre qualquer outro assunto. Mas o que tu poderia ajudar quem está nos ouvindo agora? Olha, como diz Turgenev no livro Pais e Filhos, tem um trecho que ele diz: "Será que toda pessoa pode exprimir em voz alta aquilo que se passa dentro dela?". Então, eu penso que às vezes a gente não tem esses espaços, sabe? De falar em voz alta o que se passa dentro da gente. E as rodas, as oficinas, os encontros com a literatura, elas, para mim, me ajudam e que eu aspiro que ajude outras pessoas para que naquele momento elas possam exprimir em voz alta aquilo que se passa dentro delas. O que eu mais aprendi com a biblioterapia e que eu ainda continuo aprendendo, porque, como diz Paulo Freire, que o mais importante não é ensinar, mas é continuar aprendendo, é que escutar e silenciar é essencial. Isso é muito contemplativo. Isso, inteligência artificial nenhuma ensina. A gente parar, respirar, refletir, dialogar sem brigar, sem querer falar mais ou mais alto que o outro. Esse espaço que fica num vazio, que às vezes incomoda as pessoas, ele é lindo. A partir do momento que a gente percebe que a gente não precisa ter razão de nada. Que a existência, ela é por si só, sabe? Então, na minha percepção, o que eu consigo trazer dentro do que eu construí, mesmo sendo engenheira de formação, né, que todo mundo brinca que tá como assim, da engenharia tu foi parar na psicologia e trabalha com livros, que nada tá separado. Até o professor brincou comigo, eu calculei muito bem a literatura e trouxe que, para mim, a grande questão é o que te move, o que te movimenta. Para mim, a literatura me movimenta. Então, penso que é descobrir isso. Talvez não para todas as pessoas no mundo, isso seria chato mesmo, né? Se todas as pessoas do mundo gostassem de ler, por exemplo. Tem que ter aquela que não gosta muito, pra gente conquistar. Esse é o grande bonito, né? De tu poder levar aquilo que tu acredita para as outras pessoas. Então, eu penso que foi uma grande transformação de carreira, inclusive, né? Eu fui da engenharia para psicologia, mas nada estava separado esse tempo todo. Então, o que eu deixo de mensagem, eu penso que são as histórias que as pessoas têm dentro delas e que elas possam falar em voz alta aquilo que se passa dentro delas. Incrível, muito bom. E eu queria também adicionar um pouquinho mais uma coisa que eu já falei também. Eu acho muito importante a gente falar aquilo que é óbvio. E eu quero demonstrar isso com esse livro. Não com esse livro em si, mas com o tamanho dele. A gente não precisa começar com um livro gigante quando a gente quer ler um livro. A gente precisa ler aquele livro que nos agrada. Uhum. E como é que a gente vai saber que aquilo nos agrada? É só olhar para dentro da gente. A gente já tem essa resposta. Poxa, se a gente gosta muito de moda, lê um livro de moda. E às vezes, tu já se perguntou por que tu precisa ler livro? Né? Às vezes foi Exato. imposto na nossa mente que a gente necessita ler um livro. Por que a gente necessita ler um livro? Às vezes, a gente só precisa encontrar aquilo que nos agrada de fato. E aí a gente nos expõe aos livros. E às vezes aquele livro que te agradou pode abrir uma chave para ler esse livro um pouquinho maior em algum momento, que foi o que aconteceu comigo. Meu primeiro livro que eu me entendo por gente, que eu li e gostei, olha que doido, se chamava Um Dinossauro que Fazia Au Au. Um livro infantil que eu adorei ler. E ali foi a minha transformação de querer ler livros Uhum. parecidos com aqueles. E aí eu fui para um livro um pouquinho mais denso, que era sobre o Santos Dumont. Como é Olha. que ele fez o 14 bis lá. Uhum. E ele não era um livro denso, ele era um livro pequeno que tinha figurinhas, que eu adoro figurinhas. Uhum. E foi dali que eu gostei de fazer essas coisas. Então, olhe para dentro de si e perceba, eu preciso, por que eu tô lendo aquele livro? E se tu realmente precisa e tu quer começar, começa pelo básico, um pequenininho trecho.
a gente vive nas redes sociais lendo quilômetros de letrinhas ali que tu vai esquecer em 15 minutos, assim como tu esquece alguns Reels que tu acabou de assistir. Então, Camila, pô, eu quero te agradecer de verdade Eu por que ter aparecido agradeço. aqui, por ter aceito esse convite. E eu queria te perguntar também como é que as pessoas te encontram e como é que elas podem fazer parte do teu clube do livro, se possível. Não é meu, é Ah, é? nosso. Ah, tá. A gente pratica autonomia, então não existe hierarquia. Cada um chega e dá aquilo que tem dentro de si. E aí a gente tem esse projeto que se chama Literatura Clínica, né? @literatura clínica. Eu sou muito analógica, não é meu forte, mas a gente tem uma rede social para divulgar os eventos, né? Mas o Clube do Livro acontece uma vez por mês, último sábado do mês, no Café Ana Terra, em Criciúma. Mas se quiser participar online, a gente leva o computador e, né, e tem internet, então ajuda, né? Internet não é uma vilã, mas a gente se encontra uma vez por mês, daí cada 6 meses já tem os livros escolhidos, né? Com as sugestões dos integrantes, e aí a gente escolhe o Vitor, que é meu amigo que faz essa curadoria. E as oficinas de biblioterapia, bem, ano que vem a gente pensa em retomar em alguns espaços, né? A gente já esteve esse ano na Fundação Cultural de Criciúma, a gente ofertou algumas oficinas lá. E aí, se quiser ter acesso a alguns outros conteúdos, também tem lá no Literatura Clínica para conhecer ou entrar em contato, se te ficou com alguma dúvida, quer conhecer um pouco mais ou alguma referência, a gente pode trocar essas ideias também. Ah, legal. E quando tu se formar em psicologia, tu vai atuar na área clínica? Quando eu me formar em psicologia, eu vou fazer aquilo que eu preconizo em todas as rodas de biblioterapia, porque eu tenho essa rede de apoio. Eu vou ter uns meses sabáticos. É? Eu vou dar uma pausa na minha vida. Uhum. Porque a gente leva isso para as outras pessoas, pausem, pausem, e a gente não faz. É. Então, né, como psicóloga, eu penso, não, eu preciso começar pausando. Todo começo é um começo, né? Então, eu vou pausar um pouco, mas sim, já tem alguns lugares em que eu vou começar a atender individualmente, né? E também alguns lugares que a gente pensa em colocar grupos de biblioterapia para a gente poder fazer, mas ainda não tem nada concreto, enfim, depois dos meses sabáticos a gente retorna ao Sim. mundo cruel. E tu pensa fazer online também a terapia? A psicoterapia sim, É. e os grupos, talvez ainda não. Eles são um pouco mais difíceis de acontecer, grupos online, por conta que precisa ter um vínculo. Grupo é vínculo, né? Então, até se construir isso, leva um pouco mais de tempo, sim. Sim. Mas a psicoterapia, sim. Eu pergunto isso porque a ideia aqui também do meu podcast, além de ser um podcast para estudantes, é que eu quero trazer pessoas assim como tu, que vão se tornar psicólogos ou já são psicólogos. E eu quero que as pessoas que estão nos assistindo tenham oportunidade de, além de ouvir a nossa conversa, poder conversar contigo também, né? Através de uma terapia e tudo mais. Por isso que eu te perguntei. Ótimo, obrigada. Mas enfim, muito obrigado, tá? Pelo episódio, de verdade. Fiquei muito feliz de conhecer a biblioterapia. Quase um trava-língua, né? Ou eu que tenho dificuldade para falar. Isso é teu, não é meu? Então, exatamente. Bom, pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Se você tem alguma dúvida, tem algum problema na sua vida, alguma dificuldade de relações familiares, de relações na sua vida, ou alguma coisa que esteja sendo problemático nela, comenta aqui nos comentários, que aí eu vou ler o comentário e vou tentar de alguma forma trazer algum profissional da área que possa responder a sua dúvida. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tem um link aqui na descrição do vídeo, que é o do nosso corte, as nossas redes sociais, a rede social da Camila. Muito obrigado. Tchau, tchau.